Mas antes eu quero conversar com a Andrea Anelli, porque em meio ao conflito no Oriente Médio, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que 7 mil brasileiros pediram repatriação. Andrea Anelli, conta pra gente então como é que seria essa operação, porque a quantidade é enorme. Bem-vindo. É uma quantidade grande de fato, viu, Evandro? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O ministro das Relações Institucionais, Mauro Vieira, acabou afirmando que cerca de 7 mil pessoas manifestaram interesse em deixar o Líbano e serem repatriadas aqui para o Brasil, só que o próprio ministro reconhece que nem todas essas pessoas, que representam 1/3 do total de brasileiros que vivem na região, vai conseguir o transporte por meio da FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Isso porque, de acordo com o ministro, algumas pessoas têm familiares com limitações de locomoção e a Força Aérea Brasileira, por meio do governo federal, também tem avaliado que os brasileiros que possuem condições de deixarem o país por conta própria ainda podem fazê-lo, porque, a exemplo do aeroporto de Beirute, as operações continuam em funcionamento, mesmo que os voos ainda estejam sendo oferecidos de forma mais escassa. E as fronteiras do Líbano, pelo menos com a Síria, também com a Jordânia, continuam abertas, então poderia ser viável para que esses brasileiros deixassem o país lá no Oriente Médio por conta própria. O ministro deu essas declarações durante o programa Bom Dia Ministro, que é da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, estatal do governo federal, e a gente ouve agora um trecho. Nos contatos com a embaixada não é de agora, já há alguns meses nós começamos um trabalho de alertar a população para os problemas, as dificuldades que poderiam advir da expansão e da contaminação do conflito na Palestina para os países da região. E cerca de 7 mil pessoas disseram que eventualmente teriam interesse de sair. Agora, esse número não é absoluto e não quer dizer que sairão todos esses, porque são as mais diversas situações, como familiares que não podem sair e a evolução dos próprios acontecimentos. A projeção mais, vamos dizer, concreta da embaixada nos aponta para um número em torno de 3 mil pessoas. Lembrando que o governo brasileiro, por meio da FAB, já trouxe 2 aviões com brasileiros repatriados, totalizando 456 pessoas que deixaram ali então o Líbano e voltaram aqui para o Brasil, a grande maioria delas tendo como destino principalmente os estados de São Paulo e do Paraná, porque são as maiores colônias árabes do Brasil, os maiores redutos de libaneses aqui no país. E esses devem ser os destinos, inclusive, dos próximos repatriados. Então, o ministro Mauro Vieira, como a gente ouviu agora há pouco, disse que pelo menos 3 mil devem sim deixar o Líbano pela FAB e retornar aqui ao Brasil. E se esse número for concretizado, restam, portanto, 2.500 brasileiros aproximadamente para deixarem o território libanês e retornarem aqui ao país. A gente relembra ainda que essa operação de repatriação teve um terceiro voo já pousado no dia de hoje lá em Beirute, na capital do Líbano, e esse terceiro voo deve trazer novamente cerca de 220 pessoas para aumentar esse número de cerca de 450 pessoas que já estão aqui no Brasil e deixaram o país, que vive um conflito por meio do grupo terrorista Hezbollah junto ao país de Israel. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Andrea Anelli? Bom trabalho para você. A gente vai seguir de olho nessa história e na operação de repatriação dos brasileiros que estão no Líbano diante da escalada da tensão entre Israel e o grupo terrorista ou o grupo Hezbollah.